A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, mais uma vez, vou deixar aqui uma palavra para a nossa meditação nesta manhã. No vídeo anterior, eu falei que ia falar sobre a terça parte da terra, né, que ia ser morta. E hoje eu vou falar sobre isso. E sobre o temor da humanidade. Mesmo Deus mandando praga, como na época de Faraó, o povo não vai temer a Deus. E a praga bem maior que vai vir sobre a terra, o povo não vai temer a Deus. Então aqui está bem claro que isso vai acontecer. Então, amados, nós temos que vigiar. Porque nós estamos no fim dos tempos. Aqui no livro de Apocalipse, do capítulo 9, Apocalipse 9, aqui eu vou ler do 17 em diante, é do 18, mas eu vou ler do 17, que diz assim: E assim vi os cavaleiros e os cavalos nesta visão. É uma visão que Deus deu a João acerca do fim dos tempos. E os que sobre ele cavalgavam tinha couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Porque estas três pragas foi morta, porque por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente, e têm cabeça e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver e nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices, nem das suas ladroices. Então, amados, observa aqui o que a palavra claramente está dizendo para nós. Eu vou lendo e vou explanando os versículos para que os irmãos venham entender. Aqui no 17 a palavra diz assim: Assim vi os cavalos nesta visão. João dizendo que ele via os cavalos nesta visão. Ele via, Deus mostrou para ele o que ia acontecer agora no final dos tempos, que nós estamos no final dos tempos. E os que sobre eles cavalgavam tinha couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de sua boca saía fogo e fumo e enxofre. Então, a Bíblia fala de um lago de fogo de enxofre, onde será lançado todo aquele que não entrar no reino de Deus, Satanás, a besta, tudo da falso profeta, e ali arderá eternamente. E aqui ele fala de fogo e enxofre. Mas aqui não está falando do lago de fogo, mas está falando de fogo que vai cair sobre a terra e vai matar a terça parte da humanidade, agora no fim dos tempos. Então a Bíblia está cumprindo numa velocidade maior.
Depois que esse rio Eufrates secou, a Bíblia está cumprindo numa velocidade mais rápida. Olha aqui, ó. Por estas 3 pragas, que são os cavaleiros, os cavalos e os cavaleiros, foi morta a terça parte dos homens. Então a terça parte dos homens que restarem depois dessa guerra e tudo vai ser morta. A terça parte dos homens. Pode ser também essa guerra agora, né? Pode ser a guerra, os 3 cavaleiros, né? Ó, vai ser morta a terça parte dos homens. Isto é pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que sai da sua boca. Então o que está conduzindo essa guerra é espírito de demônios. São esses cavaleiros. A Bíblia fala de taças derramadas, mas esses cavaleiros que estão sameando essa guerra aí. A terça parte da terra vai ser morta. No meu entendimento. Pode ser que eu esteja errado. Olha bem. A terça parte da terra dos homens vai ser morta. Na sua boca. Ó. Vou ler de novo. Ó. Porque estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. E isto é pelo fumo, pelo fogo e pelo enxofre que sai da sua boca. Ó, porque o poder dos cavaleiros está na sua boca. Então, o poder dos cavaleiros está na sua boca. Então, o ser humano é terrível. Nós temos que tomar todo cuidado. E o que está conduzindo as mortes hoje? O que está conduzindo as pessoas a ser mortas? É a própria boca, a língua. Está matando muita gente. Ó, e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente, e tem cabeça e com ela danificam. Então, observa para você ver o 19, vou ler de novo. Porque o poder dos cavalos está na sua boca. Gente, o tanto de gente que está morrendo, ninguém sabe a doença, né? Observa para ver. Vai para o hospital, ninguém fala que doença tem, e segura o camarada lá e o camarada morre. Olha o quanto de gente está morrendo desse jeito. Ó. E na sua cauda, porquanto a sua cauda são semelhante à serpente, e tem cabeça e com ela danifica. Observa para os irmãos ver, agora no fim dos tempos, o que está acontecendo com a humanidade e o que está escrito aqui. E os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependerem. Ó, e os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram. Então, a Bíblia diz que vai vir praga, essa praga terrível, e os homens que ficarem na terra não vai se arrepender. Eles vão continuar fazendo as mesmas coisas, as mesmas maldades. Observa a passagem de Moisés, quantas pragas o Senhor mandou em Faraó, ali, no habitar de Faraó. E a última praga foi a morte dos primogênitos, não dos primogênitos do Senhor, mas os primogênitos dali, do Egito. Todo aquele que não passou o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o espírito da morte entrou e matou seus primogênitos. Então, nós temos que estar embaixo do sangue do cordeiro, embaixo da potente mão de Deus, que o Senhor vai guardar e nós não vamos ser destruídos por Satanás. Essa é a palavra que o Senhor está me dando. Rende-se ao Senhor e Ele te livrará do laço da passarinheira e da peste perniciosa. Então, mas a Bíblia fala que depois dessa praga, os homens que ficarem na terra não vão se arrepender.
E agora eu vou voltar aqui em cima de novo, mas eu vou ler a parte, ó, não se arrependeram. Das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, ó, não se arrepender das obras das suas mãos. Ponto. Das obras das suas mãos. Ponto. Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra, e de maneira que nem o podem ver e nem ouvir e nem andar. Não é para nós adorar nenhum, nem o ídolo de ouro, ou de prata, ou de bronze, ou de pedra, ou de maneira que nem coisa que nem vê e nem ouve, e nem anda. Não é para adorar essas coisas. Não é para o cristão ou qualquer pessoa adorar esse tipo de coisa, porque não vê, não anda, é de pedra. Adorar somente a Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Somente a Ele. Ao 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem as suas prostituições, e nem da sua ladroice. Então, eles não arrependeram. Observa para vocês verem as pessoas que praticam mal dizendo ser cristão. Eles praticam rindo. Dizendo ser pastores, dizendo ser cristão. Eles praticam rindo e falam que é prosperidade para eles. Eles são mal. Você vê que eles não se arrependem, porque eles são filhos das trevas. Eles nasceram para a perdição. Eles nasceram para ir para a batalha contra o Deus vivo no grande dia do Senhor. Eles vão reunir para a batalha no grande dia do Senhor. Para perder, e com o sopro da boca de Deus, o Senhor o consumirá de uma vez por todas. Com o sopro da sua boca e o esplendor da sua glória. Será lançado ao lago de fogo e destruído, desarraigados da terra de uma vez só. Mas olha para você ver o que Satanás faz na vida de um ser humano. Deus manda sinal, Deus manda praga, eles não têm sentimento. Diz a Bíblia que eles não arrependeram, eles não vão se arrepender dos homicídios que eles estão fazendo hoje. Muita gente eles estão matando. Eu já perdi 2 irmãos mortos, de certa forma, assim, dizendo ser enfermo, né? Mas mortos. E tem mais. Eu tenho suspeito que meu pai e minha mãe também foi do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Uma doença que não tem nome, interna e te executa. Eles contrataram bandido para executar e enterrar por aí, pelas essas grotas, cada lugar. Eles têm um projeto de me assassinar. Mas só que se o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, estiver na minha vida, esse demônio já caiu por terra para a honra e a glória do Senhor. Porque quando eles não conseguem levar o cara para o hospital e pôr uma doença nele e assassinar ele, eles contratam bandido, igual contrataram o pessoal que trabalha aí, ó. Usa o teu poder público, o trabalho público, para perseguir, para matar. Só que eu tenho um Deus na minha vida, eu tenho um Jesus na minha vida, eu jamais vou negá-lo, nem sob pena de morte. Eu sei do que o Senhor tem preparado para mim. O que o Senhor tem preparado para mim é a nova Jerusalém, o novo Éder para nós habitarmos. E dali não vamos ter mais sofrimento, não tem perseguição, não vai ter mais nada. Uma vida eterna em Cristo Jesus. E eu tenho pregado isso para minha família, para meus filhos, que está aí nas redes sociais. Eu acho que eles nem abrem para ver, porque a palavra bate neles e não tem força para poder ver a palavra do Senhor. Tem medo de ouvir a palavra, porque sabe que está errado, mas não quer largar o seu erro. Não quer largar suas maldades. Não quer parar de matar pessoas justas, seus homicídios. Aqui, como diz a palavra, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices. Roubam, prostituem, matam, mas diz a Bíblia que eles não vão se arrepender. O Senhor vai mandar as pragas sobre a terra, mas eles não se arrependem porque eles nasceram para vergonha eterna, para perdição eterna. Pessoal, essa é a palavra que o Senhor
me deu. E o Senhor disse na sua palavra, em outras pregações, eu li o texto e preguei para vocês. Lembra do que eu fiz o meu povo no deserto. O Senhor está falando para a igreja, para nós. Lembra nós que enfrentamos perseguições de morte, nós que estamos perseguidos, o Senhor fala para nós. Lembra do que eu fiz o meu povo no deserto. Com um braço forte, eu livrei das garras de Faraó. Eu só sei de uma coisa, que Deus é na minha vida. Se vocês verem eu parar de sumir, se eu sumir daqui das redes sociais, alguma coisa assim, é porque eu fui morto. Mas pelo poder, pelo sangue de Jesus, eu estou sendo salvo. Eu vou morar no céu. E outra coisa, até plano de enterrar eu dentro da minha própria casa, do lado aqui nos cômodos vazios, já fizeram. Agora imagine se a minha família não está no meio. Porque só nos fundos aqui mora gente da minha família, 3 casas ocupadas. Agora vocês imaginam se isso, minha própria família, só fala em dinheiro. Tem uma irmã minha que só fala em receber dinheiro, 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 dinheiro. Os meus irmãos, tudo dinheiro, dinheiro, dinheiro. E lá vai morrendo todos na mão de Satanás e indo para o inferno. Eu falo porque eu conheço a palavra de Deus. Rende-se ao Senhor. Arrepende dos seus pecados e será salvo. Agora observa, meus irmãos, para vocês verem. Aqui o Senhor está advertindo nós permanecer fiel a Deus. Permaneça fiel ao Senhor e Ele salvará a tua família. Então, amados, essa é a palavra que o Senhor me deu para nós hoje. Eu peço a vocês que vá lá no canal do YouTube, Jurandir Graciano no canal do YouTube, vai lá que vocês vai ver as minhas pregações lá no canal do YouTube. Jurandir Graciano no YouTube. Jurandir Silvana no Facebook. E vocês vão ver lá as mensagens que eu tenho deixado lá. E peço a vocês que compartilhem para alguém, para que as pessoas verem o que está acontecendo no nosso mundo, que as pessoas rendessem a Jesus enquanto é tempo, enquanto tem chance, porque a porta está aberta, mas a chance está quase acabando. Então poste aí as minhas pregações, porque eu espero que o povo entenda que só Jesus salva, leva para o céu. Lutas, perseguições, isso o Senhor falou que ia acontecer com os justos. Não tem como você fugir de não ser perseguido se você for um justo, se você for um homem ou uma mulher de Deus. Mas permaneça fiel, confia no Senhor, que Ele vai te guardar, Ele vai te livrar. No seu tempo, o Senhor vai fazer tudo dentro do seu tempo. O Senhor vai fazer, Ele não vai nos abandonar. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Compartilhe. Envie para sua família, para o seu irmão, para o seu parente, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor para os irmãos.